Agora a gente vai falar de saúde. A gente vai conversar com a dermatologista Isabela Parente. Você sabia que o câncer mais frequente no Brasil é o câncer de pele? Isso tem tudo a ver com a gente, que mora no Nordeste, onde há uma altíssima incidência de raios solares. Então a gente mora na região mais ensolarada do país, cujo câncer de pele é o de maior incidência. Vamos conversar com a doutora Isabela Parente para saber de que forma a gente pode se proteger e não ser mais uma vítima nessa estatística. Boa tarde, doutora Isabela. Boa tarde, Arimateia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando aqui do seu programa. E a gente vem fazer um alerta para a população, realmente, né? A gente está entrando aí nos meses mais quentes do ano. Hoje eu consultei pouco antes aqui da minha participação, a gente está com índice de ultravioleta extremo hoje aí no Piauí. Então, um risco altíssimo de queimadura solar e, consequentemente, de evolução para o câncer de pele. Por isso que é sempre importante a gente estar reforçando com a nossa população para que, se possível, se evite exposição solar direta no período de 9 horas da manhã às 15 horas, principalmente é o período em que a gente tem uma maior incidência dos raios ultravioletas, e que faça sempre uso do uso de protetores solares. E quando a gente fala de protetor solar, não é só o creme, né, o protetor solar, que é muito importante. A gente também tem os métodos físicos, então, de repente, chapéu, guarda-sol, né, uma sombrinha, e tá sempre fazendo uso, porque a gente sabe que essa radiação ultravioleta, ela é extremamente deletéria para a pele, principalmente por causar o câncer de pele. A gente está conversando com a médica dermatologista Isabela Parente. Esses raios UV é uma radiação diferente da UVB, porque a gente costuma dizer, esses óculos esportivos, eles protegem contra os raios UV e UVB, UBA, enfim, a gente vê uma série de siglazinhas pequenas. Esse UV é que provoca o câncer. Exatamente. Na verdade, o que acontece? A radiação ultravioleta, que é a radiação UV, ela tem 3 tipos, né? Então, a gente tem o UVA, o UVB e o UVC. E as mais importantes são a UVA, que provoca principalmente o envelhecimento da pele, e a UVB, que é a principal causadora do câncer e também das queimaduras solares. Pronto, tá explicado então, essa UVB aí é que é o grande vilão. A gente ouvia também o senso comum falar o seguinte: quem tem a pele mais escura tem menos risco de pegar câncer de pele. Ou seja, as pessoas pretas. Isso é verdade? Sim, o fototipo, né, a cor da pele influencia na nossa capacidade de se queimar e, consequentemente, na nossa sensibilidade a essa radiação. Então, pessoas pretas, pessoas de pele mais escura, elas são mais resistentes, via de regra, a queimarem sim, e a grande maioria dos cânceres de pele. Isso não significa que essa população não vai ter câncer de pele. É uma população que, quando a gente compara com a população branca, realmente o risco é menor, mas a gente tem sim câncer de pele atingindo a população de pele mais escura, a população preta, a população negra. Inclusive, alguns tipos de câncer de pele podem ser mais incidentes nessa população por características específicas. Por exemplo, o melanoma acral, melanoma que atinge extremidades, é mais comum na população de pele mais escura. Felizmente, esse câncer é raro. Então, de uma forma geral, a gente pode afirmar que as pessoas brancas, elas têm o maior risco de ter câncer de pele, realmente. Uma outra pergunta para a médica dermatologista, doutora Isabela Parente. E quais são os tipos de câncer de pele? Ou há um só? Eu tenho câncer de pele, pronto, é só esse? Ou tem subtipos? A gente tem vários tipos de cânceres de pele, vários mesmo, assim, se a gente fosse, vão ser dezenas, mas quais são os mais importantes? São aqueles mais prevalentes. Então, a gente tem o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que são cânceres bem comuns. Esses carcinomas que a gente denomina de câncer de pele, que não o melanoma, eles são o tipo de câncer de pele, o tipo de câncer, perdão, mais comum. Então, assim, quando a gente fala em câncer, neoplasia maligna, o mais comum é ter esse tipo de câncer. O câncer de pele, carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular. Mas nós também temos um outro grande vilão, que felizmente é mais raro, que é o melanoma,
que é um câncer de pele também, surge principalmente a partir de manchas escurecidas, certo? E que é um câncer que pode ser inclusive fatal. E o que eu sempre gosto de pontuar em relação ao melanoma é que uma exposição única ao sol, um belo dia que você se descuidou e teve uma queimadura muito importante, com formação de bolha, aquilo ali já pode gerar um melanoma na sua pele, uma única exposição. Então, por isso que é importante a gente se cuidar sempre. Uma última pergunta para a doutora Isabela é de um ouvinte nosso, Luiz Márcio. Ele pergunta o seguinte: e como é que eu posso identificar se eu estou no início de um câncer de pele para eu poder procurar uma dermatologista? Tem mancha de alguma cor? Dói? Coça? Ótimo, essa pergunta é excelente, porque o que acontece? O câncer de pele, ele é silencioso, ele não costuma dar nenhum sintoma, então ele não costuma doer, não costuma coçar nada. Como que a gente vai identificar? Se você tiver uma lesão de pele que surgiu de repente, você não sabe há quanto tempo você tem aquela lesão, você percebeu ela agora, já é importante você procurar o dermatologista. Uma feridinha que não cicatriza, aquela lesão que de repente você tomou banho, enxugou o rosto com a toalha, quando viu tem uma lesãozinha ali que fica sempre sangrando no mesmo lugar. Tem que ter atenção. Também em relação às pintas, uma pinta nova que está crescendo, tanto para os lados quanto crescendo para cima. Uma pinta que é assimétrica, tem as bordas irregulares, ou que tem várias cores. A gente também tem que pensar em câncer de pele. Então, assim, o que eu sempre oriento a população: pensou em câncer de pele? Na dúvida, o ideal é procurar o dermatologista mesmo, porque realmente é muito comum que as pessoas tenham câncer de pele. Então, o dermatologista é o profissional que vai avaliar aquela lesão e que vai dar o diagnóstico ou não, a depender aí de tudo que a gente tem estudado. Muito obrigado, doutora Isabelle. Eu agradeço o convite, Arimateia. Tenha uma boa tarde, excelente tarde a todos.